Olá, olá, alunas e alunos da UF, pessoal que acompanha aí os nossos vídeos também, né, do nosso canal Live and Let Live. A gente está fazendo esse vídeo com o objetivo de pensar a dificuldade humana com a questão da felicidade. A dificuldade humana de lidar com a questão da felicidade, de lidar com a questão do bem-estar e do mal-estar, né? E muitas vezes há o impulso e as forças que levam as pessoas a sofrerem mais, a repetirem sofrimento, a criarem situações que levam a sofrimento do ponto de vista inconsciente, né? Ali onde nem sempre se visa o prazer. Né? Quer dizer, o Freud vai descobrir, vai chegar a uma conclusão a partir da clínica, como sempre, né? Como eu estou sempre batendo nessa tecla, ele vai chegar à conclusão de que nem sempre o ser humano visa o prazer e nem sempre visa a felicidade. E quando visa, visa de uma maneira tal que às vezes cai justamente no ponto ali daquilo que a pessoa possa chamar de uma infelicidade, de um sofrimento, de uma dificuldade de sair do sofrimento. Né? Às vezes a pessoa não tem nem justificativa no campo da realidade, mas a pessoa tem uma dificuldade enorme de sair daquele emaranhado de sofrimento que ela está. Né? E o Freud vai dizer que isso escapa o princípio do prazer. Ora, então, para falar do além do princípio do prazer, né, quer dizer, isso que eu estou colocando introdutoriamente, isso diz respeito a uma concepção do Freud relacionada ao que ele chamou de além do princípio do prazer, de forças que não estão registro nem funcionam sob a regimentação do princípio do prazer, não funcionam submetidos ao princípio do prazer. Né? Para entender esse além do prazer, precisa entender basicamente o que seja esse princípio do prazer. Né? E a relação disso com o princípio que Freud falou, o princípio que Freud destacou, que se chama princípio de realidade. Né? Primeira concepção de Freud, a partir das análises, né, dos sujeitos neuróticos, a partir das análises, né, dos sintomas, a partir das forças que levam à constituição dos sintomas neuróticos, já tomando em consideração aí que, né, já se tem ideia sobre o que seja isso, retorno do recalcado, produção de condensação, né, metaforização de conteúdos simbólicos inconscientes. Né? Veja, o princípio do prazer, o Freud vai pensar que forças são essas que levam, né, um sujeito à neurose. Né? E aí ele vai entender que são forças ligadas à sexualidade infantil. Basicamente, né, de onde partem as forças para a dinâmica do inconsciente, o Freud vai delimitar isso do ponto de vista primário, a sexualidade infantil, que ele chamou de sexualidade ali, num sentido muito mais amplo do que seja o sexual, né, na esfera das concepções humanas do senso comum. Né? Sexual em Freud tem a ver com prazer, com experiência primária infantil, lá desde dos primeiros encontros com o outro, das primeiras experiências, né, em que uma criança, um bebê, né, encontra uma forma de diminuir as suas tensões, as tensões internas e as tensões externas. Né? Veja, essa diminuição de tensão, o Freud vai pensar, né, que isso estaria na base da constituição da sexualidade, justamente porque a criancinha lá, quando as tensões estão pululando, né,
a criancinha não tem a que recorrer, né? É preciso um outro, quer dizer, é a ação de um outro, é a ação de uma outra pessoa, que o Freud vai chamar de ação específica. É isso que vai imprimir diminuição de tensão e experiência de satisfação para a criança. Então, essa experiência de prazer está intimamente ligada ao outro. Essa experiência primária de satisfação, as primeiras experiências, que é tudo que a criança sabe fazer no início, né? São reflexos incondicionados e experiências de prazer. Quer dizer, buscar a experiência de prazer e se afastar do desprazer, daquilo que causa desprazer. E aí o Freud vai dizer que o princípio fundamental do aparelho psíquico, né, na medida em que as análises levam, né, a essa questão com o outro, né, o princípio fundamental do aparelho psíquico, do funcionamento psíquico, seria o princípio do prazer. Então, aqui a gente tem, para começar essa história do além do princípio do prazer, você entender um pouquinho mais sobre esse princípio do prazer, né? O princípio do prazer, ele tem a ver com a baixa de tensão, a diminuição das tensões, né? Operadas, né? Quer dizer, proporcionadas por um outro, né? O quanto o outro está na base da constituição da subjetividade. O Freud vai entender que essas impressões, que esses traços de satisfação vão constituir redes, né, de caminhos através dos quais a criança vai buscar novas satisfações, o aparelho psíquico vai buscar novas satisfações, novas experiências de prazer, né? E essas novas experiências de prazer incluem, desde o início, desde a fundação, incluem o outro. O outro está na base disso, que Freud vai dizer, olha, a experiência primária de prazer, a gente chama isso de sexualidade infantil. Então, isso é um ponto importante. Né? Quer dizer, é a ampliação da concepção de sexualidade como um conceito psicanalítico. Né? Princípio do prazer. E aí, esse princípio do prazer, quer dizer, seria essa visada né, do funcionamento, né, vamos dizer, corpóreo e das primeiras inscrições psíquicas, né, de que esse aparelho visa se livrar das cargas de excitação e das cargas de tensão. Ora, o que gera excitação são coisas que vêm de fora, como estímulos, né? Estímulos que vêm de fora, né? Tá aí a luz, por exemplo, é um estímulo. Eu posso apagar a luz e me livrar dessas cargas. Ou estímulos internos. E aí o Freud vai dizer, olha, dos estímulos externos dá até para a gente se livrar, mas dos internos não dá. E aí começa a questão, e aí que começa a dimensão, né? Aí que começa a se inscrever a dimensão do desejo. Né? Do desejo e de tudo que vem a reboque em relação a isso, na organização das fantasias, dos fantasmas, melhor dizendo, daquilo que constitui, né, a subjetividade, né? Que a psicanálise vai entender como sendo da ordem da fantasia. Bem, veja, vamos primeiro, então, falar um pouco desse outro que está na base das experiências primárias de satisfação. Né? No vídeo sobre pulsão, a gente falou sobre o lugar que esse outro ocupa. Né? Né? As pessoas podem ir lá, né, visitar o nosso vídeo sobre pulsão 1 e 2. Né? Eu digo ali, acho que no vídeo 2, sobre pulsão, a gente fala, né, sobre esse lugar simbólico da fundação, da determinação primária da experiência de subjetivação. Né? Então, aí o Lacan vai chamar isso de um grande outro, com O maiúsculo. Um grande outro, que no francês é autre.
no francês é outro, ele vai botar um A para falar disso. Esse grande outro seria o lugar da determinação primária. Por que é o lugar da determinação primária? A gente também comentou isso um pouco, vou retomar um pouquinho aqui, né? É o lugar de onde o sujeito se constitui. Então, a história de um sujeito, né? Quer dizer, o sujeito nasce propriamente não do parto, né? Quer dizer, o sujeito, quando eu digo aqui, o sujeito do inconsciente. Sujeito, né? Vamos colocar aqui até uma seta aqui, ó. O sujeito é um efeito da operação simbólica do grande outro. É um efeito das palavras que vem do outro. Aliás, as palavras não vêm da criança, né? A criança, não, quando começa a falar, ela está se apropriando dos dizeres, dos ditos do outro. E a mãe ocupa o lugar inicial desse grande outro, de onde vêm as palavras, de onde vêm os elementos de linguagem que vão constituir a subjetividade. Então, a criança vai ser banhada por essas... né? Ela vai ser banhada, de um lado, pelas imagens do outro, pela imagem, né? Pelos investimentos amorosos, né? E por tudo que implica esses investimentos, né? Não só amor, está implicado, a gente, né, pode ampliar isso, pode até falar um pouco disso em um outro momento, mas o investimento do outro está implicado, né? O outro banha a criança de investimento, porque quando cuida, não é só um cuidado, né, assim, básico, é um cuidado investido, né, de uma série de experiências do outro, da mãe, né, experiências de satisfação, experiências de idealização. A mãe idealiza a criança, a mãe, né, quer tudo de melhor para a criança ou não, né, mas é o que é o que atravessa esse investimento da mãe na criança, e que vai compor, vai constituir, inclusive, o narcisismo e vai constituir o campo das fantasias da criança. Ora, a gente disse, né, que essa determinação simbólica precede o sujeito. Então, o sujeito nasce, quando a gente está falando em sujeito aqui, né, vou melhorar isso aqui, né? Quando a gente fala em sujeito, a gente não está falando do bebezinho que nasceu, né? Sujeito. O sujeito se constitui, e o desejo também. O desejo não vem do nascimento, o eu não vem do nascimento, o sujeito não vem do nascimento. O sujeito e o desejo e o eu são provenientes de um efeito da linguagem, de um efeito da alteridade radical, que seria chamado esse grande outro, que a mãe primeiramente ocupa. A mãe é a primeira a ocupar, a mãe, ou a pessoa que cuida, não precisa ser biológico, né? Não precisa ser uma relação biológica, é uma relação aí simbólica e imaginária, né? De imagens e palavras. Então, a criança, o que ela vai fazer? Vai introjetar as palavras. Aí a mãe vai dizer, está com frio, está com calor, está com sede, está feliz, né? Quer dizer, chorou, está triste, chorou, está com fome, chorou, está com sede. Né, isso que vem do outro são palavras. São palavras que vão banhar a criança e em relação às quais a criança vai se referenciar, introjetar, engolir para constituir o seu eu e a sua subjetividade. É daí que funda a subjetividade. Então, a história do sujeito começa a ser contada pelo outro. Né? A questão é, se o outro diz, a criança é bonitinha, a criança é feia, a criança é chata, a criança é legal, né? Ora, o que vem do outro, a criança vai introjetar. Vai constituir sua subjetividade, já que ela está mergulhada nessa relação fundamental com o outro. Mas um ponto importante aí, né, que a gente precisa complementar em relação ao que a gente vem dizendo, em relação a essas determinações simbólicas do outro que precede o sujeito, é que o outro não diz tudo. O outro não diz tudo. E ainda bem.
ainda bem que o outro não diz tudo, ainda bem que o outro não completa o dizer total e absoluto sobre o ser dessa criança que está chegando, que vai se constituir como um sujeito desejante. E é justamente porque o outro não diz tudo, ou seja, existe um esburacamento nesses ditos do que vem do outro. É justamente porque o outro não diz tudo, existem uns vãos entre um dizer e outro, entre uma palavra e outra. É justamente aí que a possibilidade do desejo, é aí que a possibilidade, inclusive, do sujeito se constituir, a partir, sim, do que veio do outro, mas o outro não diz tudo. Então, o que vai estar na base das determinações efetivas na experiência da neurose, na experiência humana na vida? O que vai estar na base disso são as respostas que a própria criança, como um sujeito em constituição, né, que a própria criança ou o próprio sujeito formula em termos de resposta ao que o outro deixa como interrogação. A criança tem que formular uma resposta. A mãe não é toda com a criança. A mãe deixa interrogações. A mãe não é um ser absoluto, assexuado, né? É um ser desejante aí, é um ser que deseja para além da criança, para fora da relação com a criança. Não é toda para a criança, não é toda com a criança. Então, essas interrogações deixadas pelo outro, pela linguagem, pelo que veio do outro, né? Pelos próprios furos na imagem do outro, né? Ou seja, o outro deixa furos, é a partir disso que a criança vai se apropriar dos ditos do outro e vai escrever alguma coisa que faz parte da sua subjetividade. Ou seja, o sujeito tem que continuar essa escrita. Ele tem que se apropriar, a criança tem que se apropriar da linguagem, tem que se apropriar da história que começou a ser contada pelo outro, e nessa apropriação a criança tem que escrever alguma coisa, e essa escrita tem a ver com a fantasia. Né? A resposta ao que o outro deixou como interrogação é a fantasia. A resposta que o outro deixou como enigma, como, né, o que o outro quer de mim, por exemplo, né? O que esse outro, que é tão importante, no qual eu estou mergulhado, na medida em que é desejante, o que ele quer de mim. Ou o que quer o outro também, o que quer. Não é só de mim, mas o que quer. Isso fica como interrogação. E a criança tem, quer dizer, a resposta dada a isso, em função do princípio do prazer, é a fantasia. E é o que o sujeito faz com as determinações que vêm do outro, é isso que constitui a questão do sujeito. Não é o que o outro diz. Não é o que vem do outro simplesmente, é o que o sujeito fez com isso. É como ele montou uma fantasia em relação a isso, é isso que vai ser tratado na análise. Né? Veja, essa escrita, quer dizer, a criança nasce mergulhada numa história que começou a ser contada antes, né? Seja o planejamento dos pais, né? Seja uma expectativa, uma idealização dos pais, seja também o abandono. Né? Afinal de contas, o abandono também é um significante. Então, mergulhado no outro, a criança vai estar sempre, independente das condições. Né? É a escrita do que vem desse outro, seja da relação com os tutores numa instituição de crianças abandonadas. Isso também vai estar permeando o campo existencial da criança. Mas a criança vai introjetar isso e vai fazer alguma coisa com isso. Dela. É o fantasma que ela vai constituir em relação a isso. Isso tem a ver com o sujeito.
Então, essa organização da fantasia é uma organização. A fantasia é uma organização que tem como base o princípio do prazer. Isso é importante porque o Freud, depois de várias experiências clínicas, né, ele tinha como princípio fundamental o princípio do prazer no início, né, mas depois de várias experiências clínicas ele vai falar de que tem alguma coisa além e que tem alguma coisa que tem alguma coisa que transborda ao nível do prazer, que vai além, que excede o nível do prazer, né? Para chegar nesse ponto, a gente tem que pensar o que seria o princípio do prazer. O Freud vai diferenciar os processos primários, processo primário e o processo secundário. Né? O processo primário e o processo secundário. O processo primário tem a ver, inicialmente, inclusive, com as alucinações. Né? Tem a ver com as alucinações. Na medida em que tem a ver com as alucinações, tem a ver com os sonhos. Aliás, sonhos são alucinações. Né? As pessoas, quando sonham, veem coisas, ouvem vozes, né? Que são criações da sua própria questão, da sua própria fantasia. O que está na base da constituição do sonho, mesmo que o sonho seja uma metáfora difícil de decifrar? O que está na base disso é a fantasia do sujeito. A fantasia referenciada no grande outro. Né? O que o sujeito fez, o que o sujeito montou em termos de fantasia na experiência de satisfação primária. Então, a alucinação. Né? A primeira coisa que a criança faz, quando esse outro que trouxe prazer, que trouxe satisfação, não está, né? A mãe, a pessoa que cuida, que ama, que está ali, ou então que está investindo afeto, seja lá qual for. Né? Esse outro que trouxe, que imprimiu satisfação, não está sempre ali. Saiu. Ora, na experiência mais infantil, o que a criança vai fazer, vai dizer Freud, o que a criança vai fazer na ausência desse outro que não trouxe a satisfação, num determinado momento de tensão, né? A criança começa a aumentar as tensões, né? Na falta do outro. O que a criança vai fazer? A primeira coisa que ela vai fazer é alucinar. É alucinar, por exemplo, esse objeto, essa parte do corpo da mãe, o seio, que traz satisfação. Que não é só alimentação, né? A gente já falou muito disso. É pulsional, é alguma coisa que está além da alimentação, da nutrição. Né? A experiência de satisfação oral, de sugar, de encostar, né? Isso gera diminuição de tensão. Não só o leite gera. Né? O leite vai gerar um equilíbrio homeostático. Mas essa diminuição, esse prazer, essa experiência de prazer, isso não está no registro biológico. Isso está no registro de uma inscrição psíquica de uma imagem minêmica do prazer. O que é imagem minêmica? Minêmico tem a ver com memória. Ora, as forças internas são de tal ordem, quando as tensões aumentam, as energias são de tal ordem que no início a criança não consegue distinguir o que seja imagem minêmica do que seja percepção. A imagem minêmica, né, por exemplo, né, a imagem minêmica disso que veio como satisfação é de tal ordem que isso vem como percepção. Isso vem projetado como uma imagem de uma percepção, como acontece no sonho, como acontece na experiência alucinatória, nas psicoses. Na experiência infantil, a alucinação está lá. Isso Freud chama de processo primário. Freud chama isso de processo primário. Quer dizer, são as energias livremente móveis
que visam a satisfação independente da relação com a realidade. Ou seja, o princípio do prazer não tem compromisso com a realidade. Ele visa simplesmente satisfação. Não tem compromisso com a realidade, mas dá de frente com a realidade. Né? Quando a gente diz não tem compromisso com a realidade, isso significa que a busca pela satisfação vai funcionar independente do que está acontecendo na realidade. E muitas vezes isso gera uma série de fantasias, isso gera uma série de percalços, inclusive, né? Na relação do sujeito com o prazer, que independem das justificativas na relação com a realidade. Bom, mas vamos lá. O princípio do prazer vai se defrontar com o que Freud chamou de princípio de realidade, que tem a ver com o processo secundário. Ou seja, o processo secundário tem a ver com a organização do eu em relação à realidade, em relação ao outro, em relação ao que ele espera do outro, em relação ao que o outro possa vir a responder sobre o seu próprio ser. Então, essa experiência em relação ao amor, essa experiência do eu com a realidade, com o mundo, vai, de uma certa forma, embarrear o princípio do prazer. Mas ele não vai, né, quer dizer, são as forças do recalque, por exemplo. Né? Mas veja, o princípio de realidade, processo secundário da relação do eu com a realidade, com o universo da comunicação e tudo, né, com o outro, com a sociedade, né, com a cultura, né? Esse princípio de realidade não é um princípio propriamente que se opõe ao princípio do prazer. Não é bem assim. As pessoas, às vezes, a realidade se opõe ao prazer. Não é bem assim, não. Porque o que o princípio de realidade vai fazer? Ele vai funcionar também em função do princípio de prazer. Também em função disso, em alguns momentos adiando, né? Quer dizer, agora não dá, mas eu posso adiar. Eu posso adiar o meu prazer. A questão é que, muitas vezes, o neurótico não lida bem com essa espera. E aí, ao invés de aguardar, faz sintoma, por exemplo. Até porque, né, prazeres, experiências de satisfação existem inúmeras formas de satisfação. Né? A relação sexual é uma, o comer, né, uma boa comida, ou então matar a fome, mesmo que seja só matar a fome, mas, né, as pessoas matam a fome no outro. Né? Mesmo que seja pareça ser só uma questão de necessidade. Lacan vai distinguir a necessidade, a demanda e o desejo. Né? O desejo está para além da necessidade e isso vai estar sempre implicado na relação com a satisfação, mesmo com as satisfações fisiológicas. O desejo está implicado e vai atravessar a relação com a satisfação fisiológica, com a necessidade. A satisfação pulsional já está atravessando isso. Né? Então, às vezes, né, o sujeito, né, nem sempre a pessoa pode satisfazer, né, o tempo todo. Nem sempre a pessoa pode, né, ter um ato qualquer de satisfação. Tem que esperar, tem que ter existem lugares para isso. A organização cultural implica lugares para a experiência de prazer. Né? Lugares. Né? Existe lugar para determinadas coisas. Né? Existe lugar para determinados prazeres, para qualquer tipo de prazer. Existem lugares inscritos na cultura para isso. Né? Não dá para ter prazer a hora que quer. Não dá. Né? Então, o princípio de realidade vai funcionar aí, né? Vai funcionar de uma certa forma submetido ao princípio do prazer, no sentido de ou adiar o prazer ou
deslocar para uma outra coisa. O recalque vai produzir o quê? O deslocamento. Quem recalca é o eu, a relação do eu com a realidade, a relação do eu com o outro. Né? Muitas vezes, para não perder o amor do outro, eu recalco. Recalco determinadas ideias que são incompatíveis com o meu eu. E o meu eu é o que está em jogo na relação com o outro. Então, para não perder o amor do outro, para não perder o meu próprio amor sobre mim mesmo, inclusive, eu recalco. Olha, a relação do eu com o outro, do eu com a realidade, do eu com a cultura, com o mundo, com as imagens, com o social, com o imaginário, isso vai implicar que o princípio do prazer esteja incluído, inserido nisso, de diversas formas, seja adiando, seja deslocando. Para um sintoma, por exemplo, seja condensando energias psíquicas ligadas a ideias, condensando isso em formações oníricas. Sonho. É só a pessoa sonha com alguma coisa que, quer dizer que ele não sabe, depois que acorda, eu não sei bem o que é aquilo. Né? Mas faz análise, o que está em jogo ali é alguma coisa da ordem de uma ideia recalcada que estava ali pressionando no sentido de produzir o sonho, por exemplo. Uma ideia ligada ao princípio do prazer. O retorno do recalcado tem a ver com isso, com essa relação entre princípio do prazer e princípio de realidade, entre processo primário e secundário. Aliás, o recalque e as forças de inibição do eu, em função da realidade, em função do outro, essas forças de inibição, elas fazem com que as energias que visam satisfação percam força, inibem essas energias. Ora, é aí, a partir dessa inibição, do recalque, das inibições do eu e tudo, é a partir dessa inibição que essas forças, que essas energias perdem força, essas ideias, as imagens minêmicas da satisfação primária, elas perdem força e aí o ser humano consegue distinguir o que seja memória, o que seja fantasia, o que seja ideia de si mesmo, né, a sua própria ideia, do que seja percepção. E aí já não alucina. O processo secundário, de uma certa forma, afasta o aparelho psíquico de uma pura alucinação, né? de uma força que imprime a imagem minêmica do objeto da satisfação, do objeto satisfatório, essa força que imprime busca por satisfação, ela seja inibida e, com isso, a energia perde força, fazendo com que a imagem minêmica não se transforme numa percepção, numa alucinação, numa coisa vinda de fora. Então, o recalque tem a ver com isso, né? Tem a ver com, vamos dizer assim, com uma entrada num regime que não é o regime das alucinações, não é o regime, né, do que vem, do que é psíquico se transforma em alguma coisa da realidade, na realidade. O princípio de realidade, então, vai funcionar aí em função do princípio do prazer, afastando, ou deslocando, ou adiando. Ele não abole o princípio do prazer, nem visa abolir. Ele visa fazer isso. É uma inibição, é um adiamento, é isso, nesse sentido. Muito bem. Veja. Então, Freud, no início, vai dizer que esse é o princípio fundamental, é o prazer. Mas ele vai se deparar em forças, mesmo no início, ele vai pensar que mesmo os sintomas que trazem sofrimento, né, mesmo esses sintomas, eles estariam ligados a ideias recalcadas, né, fomentadas pelo princípio do prazer. O retorno do recalcado seria fomentado pelo princípio do prazer. Mas o Freud, aos poucos, vai chegando à conclusão de que esse princípio do prazer não dá conta de explicar uma série de coisas. Como, por exemplo, a busca de um sujeito pela infelicidade. Ou a repetição de uma experiência de excesso, de que não tem nada de prazer, nada de prazerosa.
Incrível que Freud, né, quer dizer, incrível que o ser humano repita uma experiência que não tem nada de prazerosa. Incrível que o ser humano busque uma experiência, um sofrimento que nunca teve nada de prazeroso. Né? Experimentou uma coisa sofrida e muitas vezes repete isso, ou busca, né? Ou constitui condições em que isso se repete. O Freud vai olhar para isso e vai dizer assim, o que leva a isso? O que leva o ser humano, por exemplo, a deprimir na hora que alcança um determinado objetivo na vida? O Freud vai escrever um texto chamado Arruinados pelo Êxito. São quando a pessoa, né, consegue um êxito na vida, consegue um objetivo, consegue um sucesso. E quando consegue o sucesso, deprime, entra em estado de insatisfação absoluta, até de perda da vontade de viver. E o Freud vai se deparar com isso, vai se deparar com forças, né, que não estão no registro do princípio do prazer. Por exemplo, a repetição de trauma. O que é o trauma? O trauma, aí a gente tem que distinguir daquelas lembranças histéricas de traumas infantis, de seduções infantis, né, que são lembranças histéricas. Uma coisa são as lembranças histéricas de trauma. Outra coisa é o trauma mesmo. Né? O trauma, o que é? É uma experiência de excesso. Tudo que excede, tudo que vem de fora e excede é traumático. Né? Então, excede no sentido de quê? De integrar. Né? Isso que vem de fora, ou que vem de dentro, que vem como excesso, não fica integrado, o aparelho psíquico tem que integrar isso numa rede de ideias. Isso fica, né, quer dizer, quando vem, às vezes, por exemplo, uma experiência de acidente, uma experiência traumática qualquer, alguma coisa que o outro disse, alguma coisa que o outro fez, alguma experiência qualquer, né, que gerou um excesso, aquilo precisa ser integrado. E fica sem ser integrado. Aí a pessoa não para de pensar naquilo, não para de pensar naquilo. Aquilo fica vindo na cabeça, fica vindo na cabeça. Aquela experiência sofrida de excesso, de trauma, fica vindo na cabeça. E a pessoa não consegue parar de pensar. Ou então vai dormir, sofreu um acidente, vai dormir e sonha com o acidente todo de novo. Repete exatamente como foi. Ou então vai dormir e sonha com o que o outro disse que traumatizou. Ou com o que o outro fez que traumatizou. Repete. Seja coisas mais simples, seja coisas muito mais sofridas, né? Como, por exemplo, uma violência de que venha do outro, a pessoa sonha com aquilo. A pessoa não para de pensar naquilo. O Freud vai se perguntar o que leva, então, o aparelho psíquico a fazer isso, a repetir, a manter uma coisa que não corresponde ao princípio do prazer. Ele vai dizer o seguinte, esse excesso tem que ser integrado e o aparelho psíquico faz um trabalho, ele começa um trabalho de integração desse excesso, né? Justamente porque esse excesso fica como um quisto, como um corpo estranho na rede de ideias interna, na rede associativa de ideias interna, ao nível das fantasias. Né? Esse excesso fica como um quisto, como um corpo estranho. Né? E aí o Freud vai dizer, olha, repete justamente porque é doloroso, justamente porque é excessivo. Porque o aparelho psíquico tem que dominar esse excesso, tem que sujeitar esse excesso, tem que se tornar ativo em relação a esse excesso, né? Né? O trauma, o excesso faz com que a pessoa fique numa posição extremamente passiva. Então, o que o aparelho psíquico faz? Tenta dominar o excesso. Tenta sujeitar esse excesso. E a primeira forma de sujeitar o excesso é repetindo. A repetição, ele vai chamar isso de compulsão à repetição. Por isso que a pessoa não para de... Aquilo não sai da cabeça. Por mais sofrido que seja, fica pensando, sonha, né? E tem que falar daquilo, e tem que, né? Isso tem que ser integrado.
no sistema da rede de ideias, tem que ser assimilado. Ele fica sem assimilação. Né? Vê? E aí, que fica sem assimilação, repete. O que não fica integrado, que Freud vai chamar de energia não quiescente, não ligada, repete. E o Freud vai dizer o seguinte: há uma força que não é a força da libido, que não é a força da sexualidade infantil, que não é a força da pulsão, né, que visa a ligação, da libido que visa a ligação, né, das energias para o amor, das energias para satisfação pulsional. Existe uma força que produz essa compulsão à repetição, que não é da ordem do prazer, que o Freud vai chamar de uma pulsão de destruição. Ou seja, visa destruição. Né? Visa dominar, né? Ele vai chamar isso de pulsão de dominação ou de domínio. Visa dominar e destruir. Né? Quer dizer, destruir aí tem a ver com entrada no sistema simbólico. Interessante isso, né? O Lacan dizia o seguinte: a palavra é a morte da coisa. A palavra faz com que isso que vem como excesso seja integrado no sistema desse grande outro, no sistema do discurso inconsciente. Você tem integrado psiquicamente, dizendo freudianamente, tem que ser integrado psiquicamente. E a primeira forma de integrar é repetindo. Então, repete no sonho, repete nos atos, na vida. E aí o Freud vai dizer, olha, então existem pulsões, pulsão de dominação, de domínio, pulsão de morte, de destruição. Né? Existem pulsões que não são da ordem do prazer, que não visam prazer e que levam a pessoa ao sofrimento. Que levam a pessoa a se afastar do prazer, inclusive produzindo mais tensão. Aumento de tensão. O Lacan vai relacionar isso com um conceito que ele vai desenvolver, que é o conceito de gozo. Há uma relação disso com ele vai chamar de gozo. A gente vai, isso é uma questão para se aprofundar. Mas veja, o que é, além do princípio do prazer? São as forças da compulsão à repetição e são as forças que levam o ser humano ao sofrimento, à dor, ao masoquismo e à morte. Desde a dor primária, desde o masoquismo até o próprio suicídio, ou um processo de mortificação também, de se sentir morto, de se sentir sem tônus para a vida, sem tesão para viver, sem vontade. A pulsão de morte aí vai aparecer de maneira silenciosa, mas ela se manifesta por aí, por atos, por formas de repetição do traumático e do sofrido, do excesso. Ora, e aí a gente tem pulsão de vida, que é a pulsão de ligação, energia da libido, ligação, sexualidade, amor, amor e ódio também, Quer dizer, o ódio não está só vinculado à pulsão de morte, ele também está vinculado à pulsão de vida, porque o amor e o ódio são duas coisas que caminham muito próximas. A gente pode até falar um pouco disso num momento mais específico. Mas o Freud vai dizer o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, às vezes, quanto mais amor, quanto mais idealizado o outro quanto mais amor, quanto mais investido, maior a possibilidade de ser odiado. Basta cair alguma coisa disso, basta um alfinete cair no chão para o ódio vir com toda a força. Justamente em relação à pessoa amada. Ou até a si mesmo, também. Aliás, isso tudo é o outro e o eu. A pulsão, as pulsões, elas estão também dirigidas ao eu, a libido do eu.
né? E aí o Freud vai falar em pulsão de vida e pulsão de destruição, pulsão de morte, de desligamento. A pulsão de vida é ligação. A pulsão de morte é desligamento. Tudo que vai na direção de desligar, de matar, de destruir, né? Isso tem a ver com a pulsão de morte. E aí o Freud também vai chegar à conclusão de que, aí voltando à experiência primária infantil, né? O Freud vai chegar à conclusão de que essas primeiras experiências também estão marcadas pela pulsão de morte. Então, quando a criança introjeta o outro, quando a criança engole o outro, né, no sentido da ingestão oral, ou seja, como acontece no totemismo, o Freud vai pegar a questão do totemismo e vai dizer, olha, essa pulsão oral que visa a introjeção aparece desde o totemismo, né? As tribos totêmicas, né, fazem um ritual da refeição totêmica, que é matar um animal. Esse animal seria o representante do deus da tribo, né? Eles matam o animal e depois ingerem, no sentido de quê? De botar para dentro os atributos do deus. Isso é o totemismo, pega lá no Totem Tabu. Freud vai dizer isso. Isso faz parte da experiência mais primária da criança. Pegar pedaços do outro e botar para dentro. Né? E aí, desde isso até as identificações secundárias que vêm depois, né? Quer dizer, o ser humano vai constituir traços do outro, vai introjetar características, valores, traços, formas de julgar, né? Formas de viver, formas de desejar, vai introjetar traços do outro para constituir o seu eu. Não é por acaso que a identificação acontece. Isso é introjeção, colocar para dentro o que vem do outro. O que é do outro, a criança vai... Né, o movimento da criança, assim, o que é do outro, o que é para mim, para continuar existindo, para ter a sensação de que eu existo. O eu vai depender disso. E aí o Freud vai pensar o seguinte, olha, não é só a pulsão de vida, nem o prazer que está em jogo nisso. Também a pulsão de morte e a destruição. Quando a criança... e não só a criança, os pais também, né? Quando a criança mastiga, né? Bota a boca, mastiga, quer chupar, quer puxar, quer arrancar, né? Puxa o cabelo da mãe, puxa o cabelo do pai e vai, pega e fica, morde. Né? Não é só prazer que está em jogo nisso. É experiência também de destruição, no sentido de matar e ingerir, no sentido de botar para dentro, se identificar. Então, a questão do sadismo, que o Freud vai dizer, a pulsão é perverso polimorfo. Desde o início ele diz isso. A pulsão é perverso polimorfo, né? No sentido de que, desde sempre, a pulsão não tem compromisso com a realidade e essas forças sádicas, masoquistas, prazerosas, desprazerosas, isso está em jogo na experiência da pulsão. Né? E não tem um objeto específico. O objeto é o que há de mais variável. Então, as formas de satisfação são muito variáveis, quase infinitas. Né? E aí, nesse sentido, o Freud vai dizer que, para a gente ir concluindo, em direção da conclusão daqui do vídeo, o Freud vai dizer que nessa experiência primária também estão implicadas experiências de sadismo e masoquismo. Ele vai dizer que o masoquismo está na base das experiências primárias junto com o princípio do prazer. Aí, quer dizer, qual é a ideia dele? Ele vai escrever um texto chamado Problema Econômico do Masoquismo. Né? O que acontece que as pessoas gastam tanta energia para sofrer? O que acontece que os neuróticos, o inconsciente, gastam tanta energia para constituir o sintoma? Por exemplo, ou então para criar circunstâncias de sofrimento, para se auto-sabotar, por exemplo. Né? Que gasto de energia é esse? O Freud vai chamar de um masoquismo primário. Por quê? O Freud vai dizer que para sustentar a vida é preciso passar por uma certa cota de masoquismo. Entenda isso. Né? Pulsão de vida e de morte, força de vida e de destruição. Quando é que a vida se sustenta? Quando essas duas pulsões se fusionam, ou seja,
ou seja, entram em fusão. Quando essas duas forças se fusionam, a vida pode continuar, a vida pode se sustentar. Por quê? Porque justamente a pulsão de morte ali está na direção da destruição. O que a libido da pulsão de vida vai fazer? Vai integrar as forças de destruição num processo, né, psíquico de possibilidade de aplicação dessas forças. E a primeira possibilidade de aplicação dessas forças de destruição primárias, da pulsão de morte, a primeira quer dizer, a libido vai, o Freud vai dizer assim, a libido, a primeira forma é experienciar prazer na dor. Isso é masoquismo. Masoquismo erógeno. Toda experiência de satisfação está implicado em uma certa cota de dor. Justamente porque a pulsão de morte está ali. O que a pulsão, o que a libido vai fazer? Freud vai dizer, a libido vai tornar inócuo o caminho direto para a morte, né? Operado pela pulsão de morte. Então, a libido, a pulsão de vida, vai embarrear a pulsão de morte, tentando fazer ligação, tentando incluir na rede simbólica do grande outro, na relação, né, com o outro. Ou seja, eu não vou destruir o outro de fato quando eu mastigo. E a mãe e o pai também, né, as pessoas que estão ali investindo os seus afetos, também chegam, né, às vezes, ao ponto de dizer assim, muitas pessoas, né, dizem assim, nossa, como é, né, é tão fofinho, é tão gostoso, é tão bonitinho, é tão lindo, é tão fofo que dá vontade de morder. As pessoas comentam isso, dá vontade de morder. Vou pegar, né, até com cachorro faz isso. Né? Tem gente que pega e diz, vou fazer um churrasquinho, aí, tadinho do cachorro. Né? Quer dizer, o que embarrera isso? Né? Quer dizer, há uma força para... Né? Quer dizer, o amor aí está ligado às pulsões de morte. Né? O Freud não vai falar de coisas muito... assim, de coisas muito palatáveis na experiência humana. Né? O amor está também marcado por uma experiência que é do masoquismo e do sadismo. Ora, o que vai embarrear isso? O que vai embarrear isso é justamente o amor. É justamente o amor que vai impedir que os seres humanos partam para as vias de fato no sentido de um matar o outro. Da barbárie. O Freud vai dizer, o amor é um fator de cultura. E para se aculturar, para entrar num sistema social, é preciso uma renúncia pulsional. Ou seja, todo o processo civilizatório, cultural, nesse sentido cultural, mesmo que sejam organizações primitivas, né? A gente não está falando de civilização no sentido europeu, a gente está falando de organização cultural. Né? Então, toda organização cultural implica uma perda e uma renúncia pulsional. Toda organização cultural está calcada numa renúncia pulsional. A base da civilização é a renúncia pulsional. Então, é preciso renunciar a uma cota, tanto de prazer quanto de pulsão de morte, para que haja organização social. Né? Para que haja organização social. Por isso que o Freud vai dizer mal-estar na cultura. Mal-estar na cultura está implicado nesse imbricado entre pulsão de vida e pulsão de morte. Né? O amor, então, vai aparecer aí como um embarreiramento baseado na castração. A castração é o que impede que a pessoa transforme essa força de destruição em vias de fato, que isso seja colocado no real. O que a libido vai fazer? Vai simbolizar, vai incluir no sistema do simbólico essas forças. O simbólico. É no simbólico.
E aí, né, quer dizer, a brincadeira começa por aí. As brincadeiras infantis estão aí marcadas por isso também. Freud vai falar no texto, e a nossa referência fundamental aqui é o texto do Além do Princípio do Prazer. Ali ele vai dizer da criança que repete a experiência excessiva da perda. Como? Brincando. O que a criança faz? Ela perde o objeto para depois procurar. Quer dizer, um jogo lá que o Freud vai mencionar uma criança que faz uma brincadeira, né, uma criança com a qual ele se relacionava, e aí a criancinha fazia essa brincadeira. Joga o objeto fora para depois procurar. Esse jogar fora o objeto seria uma primeira tentativa de simbolização, de integração no simbólico, no lugar de onde vêm as palavras, de onde vem o sentido, de onde vem a própria constituição do sujeito, integrar o excesso da perda, o excesso das idas e vindas do outro. Porque no início, a criança não domina isso. Esse outro que vai e vem, a criança não domina, é um ambiente caprichoso. Então, a primeira simbolização, o Freud vai dizer, é baseada na repetição. E aí a criança perde o objeto. Ora, esse perder o objeto para depois procurar, para depois... Quer dizer, nesse momento de jogar fora, então de jogar longe o joguinho do carretel, né? A criança joga longe o carretel para depois puxar de volta. É a mesma circunstância, né? Essa perda do objeto, de perder, de jogar longe, de jogar fora, é uma forma de dominação da perda. É uma forma de dominação desse excesso, né, do outro que vai e vem, que se ausenta, que se perde de uma certa forma. Isso precisa ser inscrito no simbólico. E aí a criança vai começar a fazer isso em ato, no sentido de uma tentativa de simbolizar, de integrar. Aí perde o objeto, joga fora. Freud vai dizer, ora, o que está na base desse jogar fora, de jogar o objeto longe, não tem nada de prazeroso. O que está na base disso é a pulsão de morte, a pulsão de dominação. A pulsão de morte que está em jogo. Tanto que a criança lamenta quando o objeto vai embora, quando o objeto se perde, aí a criança vai à procura, aí fica jubilosa, como se o objeto da satisfação voltou. Aí começa a simbolizar as ausências e as presenças, e integrar isso psiquicamente. Então, quer dizer, isso vai aparecer nas brincadeiras. E a brincadeira não é brincadeira. Brincar não é uma coisa lúdica só, não é só um entretenimento da criança. Brincar é uma coisa muito séria para a criança. E brincar é uma coisa muito séria para o ser humano, para o adulto. As pessoas brincam das coisas mais, às vezes mais fazem, né? Como é que as pessoas integram certas coisas que são excessivas? Fazem piada, faz meme com o que é insuportável, né? Faz uma piada para baixar um pouco a tensão, né? Então, quer dizer, pulsão de vida e de morte estão ali e a vida vai se sustentar na fusão dessas duas pulsões, quando elas se fusionam. Então, veja, a experiência infantil leva uma cota de masoquismo. Freud vai dizer isso, né? Para que a vida se sustente, não depende só da pulsão de vida, depende também da pulsão de morte. Se as duas estão fusionadas, tem uma cota de masoquismo. Qual é o caminho para que a vida se sustente e para que as forças da libido prevaleçam em relação ao desejo? É uma imbricação com a pulsão de morte. Então, o desejo também está relacionado ao além do princípio do prazer. Não é só prazer. O desejo não está só ligado ao princípio do prazer. O desejo também está ligado a esse além do princípio do prazer, que tem a ver com a pulsão de morte. Imbricou, fusionou, produziu alguma coisa de um masoquismo, porque fusionou, e o Freud vai chamar isso de masoquismo erógeno. Então, toda experiência erógena do corpo, da satisfação pulsional, implica uma cota de masoquismo e de sadismo. O masoquismo é primário aí, né? Porque
é a experiência da pulsão de morte ali, em que a libido vai tornar inócuo o caminho direto para a morte, produzindo como base o masoquismo. Aí o Freud vai... Qual é a conclusão? O masoquismo é fundamental para a vida. O masoquismo de base, né, primário. Ele vai falar disso no Problema Econômico do Masoquismo, que está no volume 19 da obra de Freud na Imago. Ora, para a gente concluir, né, se as expulsões se desfusionam, aí o caminho para a morte está mais do que dado. Né? O ato, a passagem ao ato, no suicídio, por exemplo, quer dizer, o excesso é de tal ordem, a pulsão de morte está desfusionada, né? É de tal ordem que a única forma de dominar esse excesso é terminando com a vida. Ora, o que precisa haver aí? Precisa uma integração do excesso. Então, a psicanálise não vai lidar só com a interpretação ou com o trabalho do retorno do recalcado, do ponto de vista clínico. Né? O trabalho da relação do desejo com o recalque, com a interpretação, o ato analítico não vão só nessa via. Vão na via também de trabalhar isso que aparece como imbricado de pulsão de vida e de morte. Se a pulsão de morte desfusiona, é preciso que um outro apareça ali no sentido de que o sujeito consiga integrar o excesso e incluir esse excesso na rede de ideias cuja base é o sistema da linguagem, é a alteridade do grande outro. A alteridade do grande outro é a redundância, porque o grande outro é a alteridade fundamental que constitui a rede de subjetivação, de sentido e de não sentido também. Né? Por exemplo, para terminar, o luto. O luto é uma forma de aplicação da pulsão de morte que sustenta a vida. A gente entender isso melhor. Né? É o paradoxo aí. Quer dizer, a pulsão de morte também é importante, né? Na medida em que ela está fusionada com a pulsão de vida. Né? No luto, o que a pessoa faz? A pessoa repete, fala, por exemplo, o morto, ou então a pessoa que foi perdida, né, na experiência amorosa. Perdi alguém, perdi alguma coisa, perdi um emprego, perdi uma casa. Né? Esse excesso precisa ser integrado. Então a pessoa entra em processo de luto, de sofrimento exacerbado, de repetição e de reverberação desse sofrimento. Aumento de tensão. Né? E aí a pessoa vai ali, por exemplo, a pessoa morta, a pessoa quem ficou, fica lá olhando a foto, falando da pessoa que morreu, falando. Quer dizer, a ideia de a ficha não caiu ainda, não é possível, só não morreu, a ficha não caiu. Quer dizer, o trabalho aí é um trabalho mortífero, no sentido de fazer com que o eu se desligue do objeto perdido. Há uma força para desligar e para fazer com que a libido possa se reinvestir numa outra coisa. Ou seja, perdeu, né? Isso seja integrado no sistema da linguagem, do grande outro, da narrativa. Você poderia dizer assim, perdeu, acabou, morreu, fim. Integrou isso na fala, na linguagem. Simbolizou, integrou. Alguma coisa disso fica não integrada. Fica no real. Mas houve alguma integralização, a libido pode ser reinvestida em outra coisa. É aquela história, passa para outra. Ou então, a vida continua. Né? Desligou. É interessante essa coisa, né? Porque a pulsão de morte não é só... Né? Ela é um caminho para a destruição, para a morte, mas ela está implicada nas experiências, na sustentação da vida. Se tem só pulsão de vida também desfusionada, só ligação, integração, ou
agregação se agrega, agrega, sem haver nenhum tipo de furo ou sem haver nenhum tipo de desligamento, você não pode fazer novas ligações, você não pode inovar, você não pode criar coisa nova. Você não pode ligar outras coisas, você fica ali parado, estagnado numa coisa. Então, as forças das pulsões precisam ser fusionadas para que a vida se sustente. Então, veja, a gente pode dizer que a vida não é proporcionada pela pulsão de vida, simplesmente. Muito menos pela pulsão de morte. A vida, ela se sustenta a partir de uma integração, de um fusionamento entre pulsão de vida e pulsão de morte. Aí está o paradoxo da vida. E o paradoxo do desejo. A gente encerra aí em relação ao desejo. O desejo vai estar implicado aí, tanto na libido, quanto no além do princípio do prazer. Isso é uma questão para se aprofundar. Desejo e gozo, né? Ora, além do princípio do prazer, né, é o avanço de Freud para pensar a própria clínica, para pensar as experiências psíquicas. Ali onde o Freud vai chegar à conclusão, a psicanálise vai chegar à conclusão de que os dois grandes tabus da humanidade quais são? O sexo e a morte. Ok. São as duas grandes questões que não, né, quer dizer, o ser humano nunca olha de frente, nem para o sexo, nem para a morte. São duas coisas que ficam sem sentido. Né? E o Lacan vai dizer assim, nem para o sol, nem para a morte se pode olhar de frente. Né? E o sexo também está implicado nisso. Né? Alguma coisa de um sem sentido na experiência da diferença sexual, da sexualidade infantil e da própria relação entre os sexos. Mas isso é uma outra questão para um outro momento. Vamos concluir, eu agradeço, e aí a gente situa, então, esse vídeo, o texto é além do princípio do prazer. Ok? Até a próxima.